que você esteja bem e em paz. Nosso tema hoje é eleições de cargos eclesiásticos. Mais propriamente, a eleição de presbíteros. Tá? A Bíblia dá a nomenclatura desses cargos, né? E presbítero muitas vezes tem a mesma denominação de bispo ou pastor. Tá? No caso da nossa transição, da nossa igreja aqui, o presbítero é aquele que administra, através de conselhos, a vida da igreja. Então é necessário que essa eleição de presbíteros para esse cargo eclesiástico seja uma eleição feita com bastante cuidado e bastante zelo pelas coisas de Deus, bastante fidelidade à palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia, caso você tenha uma Bíblia aí disponível, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, onde leremos o verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, nós vemos que devemos dar honra aos presbíteros que presidem bem. De forma especial, na especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Nas nossas igrejas, atualmente, aqueles que se dedicam mais à palavra e ao ensino são os pastores. São aqueles que estão no ministério da palavra. Os presbíteros, eles também têm essa função, mas eles são mais no sentido de conselho, de dar aconselhamentos à administração da igreja e também uma vida cordata e fiel à sã doutrina. O escritor, o teólogo Samuel Miller, em sua obra The Ruling Elder, que traduzindo para o português seria o presbítero regente, ele escreveu certa vez: o projeto de nomear pessoas para o ofício de presbíteros não é para dar-lhes prestígio, não é para dar-lhes oportunidade de aparecer como oradores, não é para criar os cortejos de cerimônias eclesiásticas, mas para assegurar conselheiros aptos, fiéis e verdadeiramente devotados à igreja, para obter orientações sábias e eficientes, que não somente devem acompanhar o rebanho em sua jornada rumo ao céu, mas para ir adiante deles em tudo que pertence ao dever cristão. Essa obra de Miller foi escrita no século XIX, em 1832. E essas palavras são atuais, porque este cargo é eclesiástico e as coisas de Deus, elas não mudam. Então, vemos aqui nessas palavras de Miller, que ele define bem a função de presbítero como conselheiro, alguém devotado à igreja e exemplo do dever cristão. Por que ele deve ser devotado à igreja, em especial à igreja local? Porque ele vai administrar essa igreja. Ele vai ser a voz que representa essa igreja em concílios, em reuniões, com outras igrejas da mesma fé. Então, é necessário que o presbítero ele seja devotado à igreja, ele seja um bom conselheiro, alguém devotado à igreja e exemplo do dever cristão. Vamos analisar aqui algumas orientações bíblicas, tá? Era prática da igreja na era apostólica eleger presbíteros, como nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja
a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então veja que antes deles elegerem os presbíteros, eles se dedicavam até a jejuns, orações, para que eles pudessem serem dirigidos pelo Espírito Santo na escolha desses homens, tá? Então o apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais para Timóteo e para Tito, ele dá orientações, ele explica quais são as qualificações que devem ter os presbíteros, tá bom? Eu convido você a acompanhar comigo. Vamos lá primeiro em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, leremos dos versos 5 ao verso 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E aqui ele dá as qualificações desses presbíteros, como devem ser os presbíteros. Verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiros de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torta e ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então nós vemos aqui nesse mesmo texto as duas nomenclaturas, presbítero e bispo, que eles são, na verdade, a mesma coisa, a mesma função eclesiástica, né? Então Paulo, ele está dizendo aqui que essa pessoa deve ser irrepreensível. Ou seja, não se trata de uma pessoa que não tenha pecados, senão todos os homens já estariam excluídos dessa função. Mas é na direção de pessoas que não tenham pecados escandalosos, que não vivam em escândalos, que não vivam em pecado. Pecam eventualmente, como todo cristão, como todos nós, né? Mas pessoas que não estão ligadas a escândalos, não promovem escândalos no meio da igreja, que tenham uma vida santa, humilde, buscando ser fiel a Deus de todo o seu coração. Também diz aqui, marido de uma só mulher. Isso quer dizer fiel ao matrimônio. Também não está querendo dizer que o presbítero não pode ser um homem solteiro. Ele pode ser solteiro, tá? Mas no caso do presbítero casado, que ele seja marido de uma só mulher. Ou seja, não pode ser um adúltero, não pode ser uma pessoa que vive em promiscuidade, ou que por motivos banais desfaça seu casamento e case com outra, alguém que tenha uma inconstância no seu casamento, não, que ele seja marido de uma só mulher, tá bom? Que tenha os filhos sob controle. É óbvio que aqui se entende aqueles filhos que ainda estão ligados ao pai na sua casa, que vivem sob as regras do pai na sua casa. Então as regras da casa do presbítero deve ser de fidelidade a Deus. Não pode haver dissolução, né, na vida desses filhos, tá bom? E nem também filhos insubordinados. Deve ser aquele que consegue com disciplina manter seus filhos em fidelidade, em mansidão, em obediência aos seus pais e às regras cristãs que este chefe de família, que este pai estabelece na sua casa. Vamos ver aqui todas as qualificações que Paulo fala, né, para Timóteo na constituição dos presbíteros.
Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha os filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Já comentamos. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, ou seja, deve ser uma pessoa humilde. Não pode ser uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, né? Que se ensoberbece, porque ele vai se ensoberbecer sobre esse cargo eclesiástico, e ele vai sentir que ele tem uma superioridade sobre os demais membros da igreja que não é real, que ele não tem. Ele é um cristão como qualquer outro. Ele é uma pessoa, um pecador alcançado pela graça como qualquer outro. Tá? Então ele deve ser humilde, né? Não arrogante, não irascível. Aquela pessoa ele não pode ser aquela pessoa que se ira facilmente, que está sempre nervosa na igreja, que quando tem um voto vencido no conselho fica inconformado, não aceita e fica nervoso, e qualquer coisa que saia da forma que ele quer e que não aconteça do jeito que ele quer, então isso levanta uma ira nele. Não pode ser uma pessoa assim. Tem que ser uma pessoa que não tem esse hábito, que tem um domínio próprio, que tenha entendimento, discernimento, que tenha fidelidade para se submeter a votos vencidos, né, ao voto da maioria de outros presbíteros e pastor e etc. Que tenha também uma certa uma submissão ao seu pastor também, que está pastoreando ali, né? Então, que ele seja uma pessoa humilde, ou melhor, como está escrito aqui, né? Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho. Isso não quer dizer que ele não possa tomar um cálice de vinho moderadamente, mas está dizendo que ele não pode ser dado ao vinho, ou seja, aquela pessoa que tem esse estilo de vida, que chega a se embriagar, que muitas vezes escandaliza a sociedade porque não tem um controle sobre essa questão. Então alguém não dado a isso, não dado ao vinho, ele pode até tomar um cálice uma hora ou outra, de vez em quando, mas que isso não seja o seu padrão de vida, que isso não seja um empecilho na sua vida, né? Não cobiçoso lhe torpe ganância, ou seja, não pode ser aquela pessoa que quer que visa obter lucro com isso, que seja ganancioso, que quer tirar vantagem, que quer usar o evangelho, os irmãos, a sua posição na igreja para tirar vantagem, algum lucro, né, ou algum prestígio. Não, nada disso. Que não seja cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, que esteja apto para receber as pessoas que necessitem ou que o busquem. Amigo do bem, ou seja, uma pessoa desprovida de malícia, de malignidade, que seja benigno, que tenha o seu coração voltado para as coisas boas, que tenha um coração desejoso de fazer o que é certo, como nos é ensinado pela palavra de Deus. Sóbrio, ou seja, alguém que tenha clareza da realidade. Não uma pessoa que vive em fantasias, em coisas fictícias, se apegue a emoções ou alguma coisa que as pessoas dizem e tal, que ele seja influenciável, né? Mas que ele seja sóbrio, que tenha clareza da realidade, tanto da sã doutrina como das coisas seculares. Justo, piedoso. Piedoso é aquele que o serviço piedoso é o serviço a Deus. A piedade é o serviço a Deus. Que ele seja piedoso, ou seja, que ele sirva a Deus com alegria, temor e com zelo para fazer o certo conforme as Escrituras. Que tenha domínio de si, né? Mas a mesma coisa que não ser irascível, que ele tenha um autocontrole, que ele tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, ou seja, totalmente concordante com a doutrina bíblica.
né? Com a doutrina bíblica, a 100% bíblica, tá? Não a doutrina dos homens, a doutrina bíblica, para que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Se ele não tiver esse apego à sã doutrina, a doutrina verdadeira, ele não vai estar apto para ensinar ou para exortar pelo reto ensino, tá bom? E também o apóstolo Paulo, ele na carta a Timóteo, mais uma vez ali na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, Paulo também dá algumas especificações sobre as qualificações do presbítero, tá? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. As qualificações dos bispos. Depois vai falar sobre os diáconos também, mas nesse estudo estamos falando de presbíteros. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então aqui a Timóteo, nós vemos recomendações de Paulo, dando as qualificações para presbíteros, usando algumas das mesmas expressões que ele usa para Tito, né? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, hospitaleiro, não dado ao vinho. Essas recomendações ele dá a Timóteo também. Só que aqui, aliás, ele dá a Tito também. Só que aqui a Timóteo, ele dá algumas outras qualificações, tá? Como, por exemplo, temperante. Temperante é a pessoa equilibrada, que tem equilíbrio, que não seja tendencioso, que não se junte a partidos, a tendências, a movimentos que possam surgir dentro das igrejas aí, de pessoas que não tenham uma clareza, um discernimento espiritual da unidade da fé, da unidade do corpo de Cristo. Então nós vemos acontecer em diversas igrejas, diversas denominações, movimentos, divisões e tal. O presbítero, ele não pode ser levado por isso. Tem que ser alguém firme, que tenha equilíbrio, que tenha discernimento, que conheça a palavra, que não seja tendencioso, que não entre em facções, né, em partidarismos, mas que ele seja alguém temperante, equilibrado, tá? Sóbrio nós comentamos lá também, né? Alguém que tenha clareza da realidade, clareza da sã doutrina e clareza da realidade da vida secular. Modesto é a humildade, é o mesmo do não ser arrogante. Hospitaleiro, apto para ensinar. Para ele ser apto a ensinar, ele deve conhecer bem a sã doutrina. Deve ser alguém que seja confiável, que tenha a sua confessionalidade bem estabelecida, a confissão cristã, as confissões de fé bíblicas, né? E que conheça a sã doutrina, para ser apto a ensinar. Não dado ao vinho, não violento. Muitas vezes a pessoa na igreja ela não demonstra violência nenhuma, mas às vezes em casa demonstra e trata mal a esposa. Eu quero dizer, irmãos, que não digo nem em cargos eclesiásticos, mas um marido que trata mal a sua esposa, que trata com violência a sua esposa, que a humilha, que a maltrata, nem homem não é. Nem homem não é. E se ele for violento, ele é um criminoso. Então, por aí já tem uma barreira aí. Então, o presbítero deve ser alguém que
Trate com cordialidade a sua esposa, com honra, com cuidado, que não a humilhe, tá? Inimigos de contendas, não pode ser alguém que está sempre em contendas por aí, brigando, discutindo na sua vida pública. Não avarento, que governe bem a sua casa e tenha os filhos em disciplina, né? No caso daqueles que têm filhos. E para terminar, meus irmãos, porque eu estou falando bem rápido, porque o tempo de gravação que eu tenho no máximo 2 minutos e meio aqui para concluir, né? Mas eu creio que deu para dar uma pincelada. E eu posso voltar, caso os irmãos queiram, a esse estudo. Para terminar, eu quero ler com você Hebreus 13, Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, quando formos eleger presbíteros, tenhamos em conta que é alguém que nós vamos obedecer na palavra, né? Desde que ele seja fiel à palavra. Aqui fala de presbíteros e pastores. Obedecer aos vossos guias. Desde que eles sejam fiéis à palavra. Por quê? Aqui diz, pois velam pela vossa alma. Só velam pela nossa alma aqueles que são fiéis à palavra. Aqueles que usam cargos eclesiásticos para tirar proveito ou ensinar coisas que não são bíblicas, eles não estão velando pela alma das pessoas, dos membros, tá? Então, aqueles que velam pela nossa alma, aqueles que são zelosos por ensinarem e agirem só com a verdade da sã doutrina. Então, que nós possamos eleger presbíteros que tenham essas qualificações que foram apontadas aqui pela Escritura. Que Deus abençoe a sua vida.